Há 27 anos, o Brasil perdia um de seus maiores artistas e, desde então, um silêncio ensurdecedor pairou sobre os bastidores dessa história. Hoje, pela primeira vez, a mulher que dividiu a vida com ele decidiu falar. O que ela guardou por tantos anos? Por que só agora resolveu abrir o coração? Neste vídeo você vai conhecer detalhes que poucos sabem sobre os últimos dias antes da partida, os boatos que nunca foram confirmados, as versões contraditórias contadas por quem estava perto e as perguntas que até hoje dividem opiniões entre os fãs. Alguns dizem que havia segredos escondidos da família. Outros garantem que existiam conflitos que nunca vieram à tona. E há quem acredite que a verdadeira causa por trás de tudo ainda não foi contada como realmente aconteceu. Prepare-se, porque essa história vai muito além do que você imagina e o desfecho pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que sempre acreditou ser verdade. Antes de continuarmos, é muito importante que você se inscreva no canal e deixe seu like. Sabia que o YouTube usa exatamente esses dois sinais, a inscrição e o like, para entender que o conteúdo é relevante e mostrar para mais pessoas? Ou seja, cada inscrição ajuda diretamente esse canal a continuar existindo e trazendo histórias como essa para você. Não custa nada, leva poucos segundos e faz toda a diferença para nós. Enquanto assiste, eu quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que mais te surpreendeu até agora e também o que você imagina que pode vir a seguir. Sua participação é o que mantém essa comunidade viva e engajada. E não saia daqui antes do final, porque guardamos para o último minuto uma revelação que vai te deixar completamente impactado, algo que muda tudo o que você pensava saber sobre essa história. Fique até o fim, porque garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, vamos começar. Vamos falar sobre o início de tudo, porque toda grande história começa em algum lugar simples, e com Leandro não foi diferente. Ele nasceu no dia 15 de agosto de 1961, na pequena cidade de Goianápolis, no interior de Goiás, um lugar tranquilo, cercado de terra vermelha e rotina do campo. Seu nome de batismo era Luiz José da Costa, e foi só depois, já na música, que o Brasil inteiro passou a conhecê-lo como Leandro. Ele era filho de Avelino Virgulino da Costa e de Carmen Divina Eterno da Silva, um casal simples que criou os filhos com muito trabalho e pouca fartura. E quando falamos em filhos, não eram poucos, porque Leandro cresceu ao lado de mais 8 irmãos, sendo ele o terceiro da fila, uma casa cheia, barulhenta e, sem dúvida, cheia de amor, mesmo com as dificuldades do dia a dia. A vida da família girava em torno da roça e, desde muito pequeno, Leandro já ajudava os pais no trabalho pesado do campo, especialmente numa plantação de tomates e jilós, uma cultura tão forte na região que Goianápolis até hoje carrega o apelido carinhoso de capital brasileira do tomate. Pense na rotina de uma criança que precisa acordar cedo, encarar o sol quente, as mãos sujas de terra e ajudar a colher alimento para sustentar uma casa grande. Isso fazia parte do cotidiano dele desde muito novo. E não era só na lavoura que a criançada ajudava, muitas famílias da região, incluindo provavelmente a dele, também tinham que se virar com outros trabalhos informais para completar a renda, coisas simples do interior, sempre com muito esforço e pouca folga. Os estudos também não foram um caminho longo para Leandro. Ele frequentou a escola apenas até o ensino fundamental, porque, naquela realidade, o trabalho na roça sempre pesava mais do que os livros, e muitas famílias simplesmente não tinham condição de manter os filhos estudando por muitos anos. Mas mesmo nesse cenário de trabalho duro e pouca oportunidade, havia uma coisa que sempre esteve presente na casa da família Costa, e essa coisa era a música. O pai, seu Avelino, tinha o costume de sempre estar por perto com a sua viola, tocando e cantando, e isso despertou nos filhos uma ligação natural e verdadeira com o universo musical desde muito cedo. Foi ali, ouvindo o pai tocar viola depois de um dia inteiro de trabalho na terra, que a semente da música foi plantada dentro de Leandro.
E é bonito pensar que, mesmo cansados, sujos de terra, sem luxo, sem conforto, aquela família encontrava na música um respiro, um momento de alegria simples, no meio de tanta dificuldade. Foi justamente esse gosto pela música que fez Leandro, ainda jovem, se aproximar de uma banda que fazia covers, ou seja, tocava e cantava sucessos de outros artistas, e é dito que ele se encantava especialmente com as canções dos Beatles e de Roberto Carlos, dois nomes que marcaram gerações inteiras no Brasil e no mundo. Imagine só, um menino criado numa roça de tomate, cantando as músicas que embalavam o rádio do Brasil inteiro, sonhando talvez, sem nem imaginar ainda, que um dia ele também se tornaria um desses nomes cantados e ouvidos por milhões de pessoas. Essa fase de infância e adolescência mostra muito sobre quem foi Leandro antes da fama, um menino simples, de família grande e humilde, acostumado ao trabalho pesado, mas também acostumado a ouvir música, a sentir aquele calor de família reunida, mesmo com pouco dinheiro no bolso. É esse tipo de origem que faz muita gente se identificar com a trajetória dele, porque não tem nada de mágico ou fácil, é uma história de esforço, de raízes fortes no interior do Brasil e de um sonho que foi crescendo aos poucos, dentro de um coração que, mesmo cansado da lida do campo, nunca deixou de bater forte pela música. E é justamente essa base humilde que torna tudo o que veio depois ainda mais impressionante. Porque para sair de uma plantação de tomates e se tornar um dos maiores nomes da música sertaneja do Brasil, foi preciso muita determinação, muito trabalho e uma fé enorme de que a vida podia ser diferente daquela realidade dura do dia a dia na roça. Tudo começou de um jeito que ninguém imaginaria que terminaria em estrelato nacional, porque Leandro, antes de qualquer coisa, chegou a ser vocalista de uma banda cover chamada Os Dominantes, que tocava sucessos dos Beatles e de Roberto Carlos, enquanto ainda dividia os dias entre a música e o trabalho pesado na roça, ao lado do irmão mais novo, Leonardo. Foi em 1983 que Leandro decidiu deixar a banda de vez e apostar tudo na parceria com o irmão, formando oficialmente a dupla Leandro e Leonardo. Pouco tempo depois, os dois venceram um programa de calouros de TV local e, com o dinheiro do prêmio, embarcaram para São Paulo, no maior gesto de coragem da carreira deles, decididos a gravar um álbum. Só que esse primeiro disco teve uma tiragem de apenas 500 cópias e praticamente não fez sucesso nenhum, um baque tanto para quem tinha saído do interior de Goiás com tanta esperança. Mas os irmãos não desistiram e seguiram lançando novos discos, que aos poucos foram ganhando espaço dentro de Goiás e no meio sertanejo, mesmo sem repercussão nacional ainda. O verdadeiro divisor de águas veio em 1989, quando a dupla lançou o álbum Leandro e Leonardo Volume 3 pela gravadora Continental, e foi ali que nasceu a música Entre Tapas e Beijos, escrita por Newton Lamas e Antônio Bueno, que se tornou um fenômeno instantâneo nas rádios de todo o país. Esse álbum sozinho vendeu mais de 1.300.000 cópias, e da noite para o dia, os meninos que trabalhavam na plantação de tomates estavam tocando em todas as rádios do Brasil, um contraste gigantesco entre o passado simples e o presente de fama repentina. O sucesso não parou por aí porque em 1990, já pela gravadora Chantecler, veio o quarto álbum da dupla, batizado simplesmente de Leandro e Leonardo, que se tornou o mais vendido de toda a carreira, com quase 3 milhões de cópias comercializadas e que até hoje é lembrado como um dos discos sertanejos mais vendidos da história do Brasil. Foi nesse álbum que nasceram clássicos atemporais como Pensa em Mim, que virou praticamente hino nas rádios da época, além de Talismã, Desculpe, Mas Eu Vou Chorar e Cadê Você?, músicas que até hoje tocam em festas, casamentos e churrascos pelo país inteiro. Ao longo de 15 anos de carreira, os irmãos lançaram 13 álbuns oficiais, e a soma de cópias vendidas ao longo desse período é praticamente impossível de calcular com exatidão, de tão grande que foi o alcance da dupla.
Eles passaram a estar presentes em todos os principais programas de televisão da época, se consolidando como uma das duplas mais influentes da história do sertanejo, abrindo caminho para toda uma nova geração de artistas que viria depois deles. E o mais bonito dessa fase é justamente o contraste. Dois irmãos que cresceram trabalhando duro na lavoura, enfrentando dificuldades financeiras dentro de uma família de 8 irmãos, se tornaram em poucos anos dois dos maiores nomes da música popular brasileira, provando que talento, união e persistência podem realmente mudar o destino de uma família inteira. Quando falamos da vida pessoal de Leandro, a primeira coisa que chama a atenção é que, por trás do artista de sucesso que todo mundo conhecia nos palcos, existia um homem que viveu um verdadeiro turbilhão de relacionamentos, casamentos e paternidades ao longo de seus 36 anos de vida. E o mais curioso é que boa parte dessa história só veio à tona bem depois da sua morte. Leandro deixou uma trajetória marcante na música, mas também 4 filhos de relacionamentos diferentes, com 3 mulheres distintas. Vamos entender com calma como essa história toda se desenrolou. Tudo começou ainda muito jovem. Aos 21 anos, o cantor se casou com Célia Gonçalves e desse casamento nasceu seu primeiro filho, Tiago Costa. Tiago nasceu em 1985 e tinha apenas 13 anos quando o pai faleceu, em 1998. Ele acabou seguindo os passos musicais do pai e, anos depois, formou uma dupla sertaneja com o próprio primo, Pedro Leonardo, filho do tio Leonardo. Essa dupla se chamava Pedro e Tiago, e os dois ficaram juntos nos palcos por um bom tempo, até se separarem em 2012. Hoje, Tiago já tem 41 anos, e curiosamente foi ele quem, tempos depois, teve um papel importante em outra reviravolta da família, mas isso a gente já vai contar mais pra frente. O casamento de Leandro com Célia não durou para sempre. Depois da separação do casal, que aconteceu em 1990, Leandro se casou novamente, dessa vez com a ex-modelo Andréa Mota. E é aqui que a história ganha um novo capítulo importante, porque foi justamente nesse relacionamento que nasceram mais 2 filhos do cantor. A primeira foi Leandra Costa, nascida em 1995, a única filha mulher de Leandro. Anos depois, ela seguiu um caminho completamente diferente da música. Se formou em medicina, se tornou dermatologista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e hoje é casada e mãe de um filho pequeno. O segundo filho desse relacionamento com Andréa foi, curiosamente, batizado com o mesmo nome do pai. Leandro Costa, mais conhecido como Leandrinho, nasceu no início de 1998, exatamente no mesmo ano em que o cantor viria a falecer. Isso significa que Leandrinho praticamente não teve a chance de conviver com o pai, já que era apenas um bebê quando a tragédia aconteceu. Mesmo assim, ele cresceu de forma discreta e, hoje, é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, longe dos holofotes que sempre cercaram a família. Só que aí vem a parte mais surpreendente dessa história toda, e é ela que realmente merece atenção. Muitos anos depois da morte de Leandro, veio à tona a existência de um 4º filho, que ninguém sabia que existia. Esse filho se chama Leandro Borges, e sua história é bem diferente da dos outros 3 irmãos. Ele é fruto de um relacionamento do cantor com uma funcionária que trabalhava na casa dos pais de Leandro, chamada Sebastiana, ainda nos anos 1990, quando ela era adolescente. Na época, por conta da gravidez, ela acabou pedindo demissão do trabalho. E o mais chocante é que, durante muitos anos, esse segredo ficou completamente escondido. Leandro Borges só descobriu oficialmente que era filho do cantor quando já tinha 15 anos de idade, depois da realização de um exame de DNA em 2009, mais de 10 anos depois da morte do pai. Ou seja, ele cresceu boa parte da infância sem sequer imaginar que tinha sangue de um dos maiores nomes do sertanejo brasileiro correndo nas veias. Depois que a paternidade foi reconhecida oficialmente pela justiça, ele passou a fazer parte da família de forma legítima.
Hoje, Leandro Borges trabalha como cirurgião dentista, é casado e pai de 3 meninas e costuma prestar homenagens ao pai nas redes sociais, relembrando momentos ligados à história da família. E olha que essa não foi nem a única vez que uma possível paternidade escondida veio à tona depois da morte do cantor. Em outro caso, mais recente, um homem chamado Leandro de Jesus soube, por meio de um amigo do padrasto, que poderia ser filho do cantor, já que sua mãe teria engravidado dele antes da dupla estourar na música. Segundo essa história, por orgulho, a mãe nunca procurou reconhecer a paternidade na justiça e escondeu tudo do próprio filho por décadas. Só que dessa vez a história teve um final diferente. A família autorizou um exame de DNA, com Tiago cedendo o material genético para a comparação, e o resultado, divulgado pela imprensa, deu negativo, ou seja, esse homem não era filho de Leandro. Esse detalhe mostra bem como a fama e o sucesso de Leandro, mesmo depois de sua morte, continuaram atraindo histórias, dúvidas e revelações envolvendo sua vida pessoal. E é importante destacar algo, porque isso diz muito sobre o caráter da família. Mesmo diante de tantas reviravoltas, os 4 filhos oficialmente reconhecidos de Leandro, Tiago, Leandra, Leandrinho e Leandro Borges mantêm até hoje uma relação de carinho e respeito com a memória do pai, cada um à sua maneira, seja seguindo a carreira musical, seja construindo uma vida em áreas completamente diferentes, como medicina, engenharia e odontologia. No fim das contas, essa parte da vida pessoal de Leandro mostra um lado bem humano da história, cheio de amores, separações, segredos guardados por anos e reconciliações familiares. E é justamente esse tipo de detalhe, real e comprovado, que faz da trajetória desse artista uma das mais fascinantes e comoventes da música sertaneja brasileira. Pouca gente enxerga isso, mas por trás do artista que emocionava multidões nos palcos, existia também um empresário extremamente astuto, e essa é uma parte da história de Leandro que quase nunca é contada. Com a renda que vinha dos shows e da venda de discos, ele não guardou o dinheiro parado, muito pelo contrário, ele reinvestiu tudo com uma visão de negócio que impressiona até hoje. Segundo registros da própria trajetória do cantor, ele se tornou um empresário agressivo e extremamente bem-sucedido e formou um patrimônio realmente sólido em poucos anos de carreira, o que mostra que ele enxergava a música não só como uma paixão, mas também como uma ferramenta para construir um futuro sólido para a família. Uma das principais apostas de Leandro foi o setor rural, e ele investiu pesado nesse mercado que sempre foi tradicionalmente forte em Goiás, sua terra natal. Ele chegou a ser dono de 2 fazendas inteiras no estado do Tocantins, além de manter também uma fazenda e uma chácara dentro do próprio estado de Goiás, o que mostra que ele mantinha os pés fincados nas raízes de onde veio, mesmo depois de toda a fama. No total, somando todas essas propriedades, Leandro chegou a acumular cerca de 4.000 alqueires de terra, uma extensão gigantesca, e nelas ele mantinha a criação de aproximadamente 6.000 cabeças de gado, um número que reforça o tamanho da operação que ele administrava por trás dos holofotes. E o interesse dele não parava só no campo, porque Leandro também investiu forte na área urbana, principalmente na cidade de Goiânia, onde ele acumulou vários imóveis ao longo dos anos. Um dos destaques mais curiosos desse patrimônio era um prédio de 3 andares, que em determinado momento chegou a abrigar até um shopping center dentro dele, o que mostra o quanto ele apostava em empreendimentos comerciais, além da simples compra e venda de terrenos. Ele também tinha um terreno de 15 alqueires bem localizado dentro da própria cidade, próximo ao aeroporto, uma área estratégica que tende a se valorizar muito com o passar do tempo, justamente pela proximidade com um ponto tão importante da cidade. E para você ter uma ideia de como o dinheiro entrava, o grosso da renda de Leandro vinha mesmo dos cachês pagos pelos shows da dupla com Leonardo, que na época oscilavam entre 35 mil e 50 mil reais por apresentação, um valor consideravelmente alto para o período, principalmente se você pensar na frequência de shows que a dupla realizava pelo Brasil inteiro.
Ou seja, cada show não era só um momento de emoção para os fãs, era também uma peça fundamental dentro de uma engrenagem financeira muito bem pensada por Leandro. Esse lado empresarial mostra uma faceta de Leandro que vai muito além da imagem do artista simples que cresceu na roça plantando tomate, porque ele soube transformar o sucesso da música em um patrimônio real, duradouro e que sustentou a vida da sua família mesmo depois da sua partida precoce. Tudo começou de um jeito assustador e repentino, porque Leandro não vinha de um histórico longo de sintomas. Ele simplesmente foi encontrado desmaiado em 1998 e, ao fazer um raio-x, os médicos descobriram que já havia um tumor do tamanho de uma laranja dentro do seu corpo. Foi assim, de forma abrupta, que a vida do cantor mudou completamente. O diagnóstico oficial veio no dia 21 de abril daquele ano, quando os médicos identificaram a doença como um tumor de Hodgkin, um câncer raro e extremamente agressivo. Esse tipo de tumor costuma surgir na parede torácica, bem próximo às costelas e aos pulmões, e faz parte da mesma família dos tumores de Ewing, que geralmente atingem crianças, adolescentes e adultos jovens. O mais impressionante é que, sendo Leandro um homem adulto, ele fugia do perfil mais comum da doença, o que tornava o caso ainda mais raro e preocupante. Segundo os próprios familiares, ele era apenas o 6º caso registrado dessa doença em adultos em todo o mundo até aquele momento. Isso mostra o quão incomum e difícil de tratar era o que estava acontecendo com ele. Diante da gravidade da situação, Leandro não mediu esforços para tentar vencer a doença e chegou a buscar ajuda fora do Brasil. Ele procurou tratamento no renomado hospital da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, um dos centros médicos mais respeitados do mundo, e foi lá que teve a confirmação de que enfrentava um tumor de Hodgkin, com chances de sobrevivência abaixo de 40%. Apesar do peso dessa notícia, ele seguiu em frente com o tratamento, sempre com a esperança de conseguir superar aquele momento tão delicado. Só que aqui está um dos detalhes mais comoventes de toda essa história, e talvez o mais surpreendente para quem acompanha de fora, porque, segundo o próprio Leonardo revelou tempos depois em entrevista ao programa Conversa com Bial, a família tomou uma decisão muito difícil, a de esconder de Leandro o quanto a doença estava avançada. Leonardo contou que o irmão não sabia que estava em estado terminal, porque a família preferiu poupá-lo da real gravidade da situação, mesmo já no leito de morte. Isso significa que, até os últimos dias, Leandro pode ter mantido viva na esperança de que ainda ia se recuperar. Segundo relatos de pessoas próximas, ele chegou a dizer, pouco antes de partir, que quem tem fé, voa, e que ele também ia voar, além de comentar sobre a vontade de comprar um pedaço de terra no Tocantins para se tornar um reduto de pássaros, mostrando que seus planos e sonhos continuavam vivos até o fim. Enquanto isso, o corpo dele ia se enfraquecendo cada vez mais por causa do tratamento. A última aparição pública de Leandro aconteceu em 8 de junho daquele ano, quando ele já estava bastante debilitado por causa da quimioterapia, mas ainda assim apareceu na janela do apartamento para acenar aos fãs que se reuniam lá embaixo, mostrando força mesmo diante de tanto sofrimento. No total, entre a descoberta da doença e o desfecho final, Leandro passou 65 dias em tratamento intenso, uma verdadeira batalha contra o tempo e contra um câncer que avançava de forma extremamente rápida. Um médico chegou a revelar à imprensa da época que o tumor havia crescido mais de 100% apenas na última semana de vida do cantor, o que mostra a velocidade impressionante e brutal com que a doença avançou justamente no fim. Na madrugada do dia 23 de junho de 1998, o Brasil inteiro recebeu a notícia que ninguém queria ouvir. Leandro morreu às 0h10 daquele dia, vítima de falência múltipla dos órgãos, segundo os médicos do Hospital São Luís. Ao todo, ele havia lutado por 65 dias contra um tumor raro que comprimia o pulmão direito e provocava dores agudas,
um sofrimento silencioso que ele enfrentou com uma coragem admirável. A comoção popular foi imediata e avassaladora. O corpo de Leandro foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo e mais de 25 mil fãs foram até lá para se despedir do artista que tanto amavam. Foi uma cena de emoção coletiva raramente vista, com pessoas de todas as idades chorando a perda de alguém que tinha entrado na casa e no coração de milhões de brasileiros através da música. Anos depois, o próprio Leonardo ainda se emociona ao falar sobre aquele momento e revela como o irmão continua presente em sua vida até hoje. Em entrevista, ele contou que se lembra de Leandro todos os dias, principalmente quando canta as músicas daquela época, e destacou como sente falta da segunda voz dele, do dueto que faziam juntos nos palcos. Para Leonardo, o tempo ajuda a amenizar a dor, mas jamais apaga por completo a saudade de quem ele considerava, além de irmão, um verdadeiro mentor. Vamos falar agora sobre uma parte da história que talvez seja a mais humana de todas, a vida de Andréa Mota depois da partida de Leandro. Andréa contou em entrevista exclusiva à CNN que amava Leandro desde os seus 14 anos de idade, um amor que começou muito cedo e que marcou toda a sua juventude. Quando os dois se casaram, ela ainda era uma mulher jovem, seguindo carreira de modelo, cheia de sonhos próprios. Só que, segundo ela mesma revelou, Leandro pediu para que ela deixasse essa carreira de lado, para que os dois se dedicassem inteiramente ao casamento, com a ideia de que, quando duas pessoas se unem, elas se tornam uma só. Andréa contou que, na época, esse pedido não a incomodou, mas hoje, olhando para trás, ela entende que aquilo, na prática, acabou virando mais uma ordem do que um simples pedido de carinho. Isso mostra um lado bem humano do relacionamento dos dois, cheio de amor, mas também de expectativas de uma outra época. Então veio o golpe mais duro da vida dela, a morte de Leandro, em 1998, ainda muito jovem, vítima de um câncer raro no pulmão. Na época, Andréa e Leandro tinham 2 filhos pequenos, Leandra e o pequeno Leandro Costa, e, de repente, ela precisou assumir sozinha o papel de mãe e de pilar da família. Ela contou em entrevista ao jornal Extra que decidiu se resguardar da mídia justamente para poder criar os filhos longe da exposição e da curiosidade alheia. E ela não escondeu o tamanho da dor que sentiu. Ela disse abertamente que chegou ao fundo do poço, um lugar de dor tão profundo que parecia não ter mais saída. Segundo as próprias palavras dela, quando você está no fundo do poço, só existem 2 caminhos. Ou você escala para sair, ou você se enterra junto com a pessoa que perdeu. É uma frase forte, sincera, e que mostra o tamanho do peso que ela carregou sozinha. Foi pensando nos 2 filhos pequenos que ela encontrou forças para continuar, e ela mesma admitiu que precisou de ajuda de remédios para lidar com a depressão, além de se apegar à fé em Deus para conseguir atravessar aquele período tão difícil. Mas a boa notícia é que essa história não termina na dor, ela termina na superação. Com o passar dos anos, Andréa foi reconstruindo a vida pouco a pouco. Ela se casou novamente, dessa vez com o empresário Fernando Alves, teve mais 3 filhos e hoje já é avó de 2 netos, filhos de Leandra. Atualmente, ela participa do reality show Poderosas do Cerrado, do canal GNT, que mostra a rotina de mulheres de sucesso em Goiás. E o motivo de aceitar participar do programa também tem um significado especial para ela. Durante muitos anos, ela ficou conhecida apenas como a viúva de Leandro e Leonardo, um rótulo que, segundo ela, não representa tudo o que ela é. Para Andréa, o programa foi uma chance de mostrar ao público quem ela realmente é, além dessa história de luto, mostrando sua força, sua trajetória e sua identidade própria. E o mais bonito de tudo é que, mesmo depois de tantos anos, o carinho pela família de Leandro nunca se apagou. Ela continua com uma relação próxima e cheia de afeto com Leonardo e com Poliana Rocha, esposa dele, frequenta os shows do cunhado e no Natal costuma reunir as 2 famílias, com os filhos chamando Leonardo carinhosamente de tio.
É um final que mostra que, mesmo depois da dor mais profunda, é possível reconstruir a vida, encontrar amor de novo e ainda manter viva a memória e o carinho por quem se foi. E é exatamente por isso que essa parte da história emociona tanta gente até hoje. E assim chegamos ao fim dessa história que marcou gerações, a trajetória de Leandro, um homem que saiu de uma plantação de tomates em Goiás para se tornar um dos maiores nomes da música sertaneja e que, mesmo 27 anos depois de sua partida, continua vivo na memória de quem o amou. Você acompanhou aqui os bastidores de sua ascensão, os desafios da vida pessoal, a luta silenciosa contra a doença e, finalmente, o momento em que Andréa, sua esposa, decidiu quebrar o silêncio e contar, com suas próprias palavras, como foi reconstruir a vida depois de perder o grande amor. Uma história de dor, superação e recomeço que prova que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre existe um caminho para seguir em frente. Se essa história te tocou de alguma forma, então eu preciso pedir um favor rapidinho antes de você sair. Se inscreva no canal e deixe o seu like, porque esses dois gestos simples fazem toda a diferença. O YouTube usa exatamente esses sinais para entender que o conteúdo está sendo bem recebido e assim ele alcança muito mais pessoas que também merecem conhecer essa história. Não custa nada, leva só alguns segundos e é o que mantém esse canal vivo, trazendo toda semana histórias reais e emocionantes como essa. E já que você chegou até aqui, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, qual foi o momento que mais te emocionou, ou até mesmo se você já sabia de algum desses detalhes antes de assistir. Eu leio tudo o que vocês escrevem e é sempre um prazer saber a opinião de cada um. Para fechar com chave de ouro, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo agora na sua tela, porque essa próxima história é ainda mais surpreendente e apaixonante do que essa que você acabou de assistir. Então não deixa de clicar ali e vem comigo para mais essa jornada cheia de emoção e revelações.